E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje, né? E eu quero começar com uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram por que os antigos deuses parecem tão distantes e esquecidos hoje em dia? Preciso começar falando com vocês sobre o mito do Titã Cronos, né? Cronos é o tempo, e na mitologia ele devorava os deuses. Isso indica que até mesmo os deuses, eles se rendem ao tempo. Ou seja, de alguma forma são esquecidos, eles são devorados, né, pelas areias do tempo, por assim dizer. O mito de Cronos é que ele é um titã que devora os próprios deuses, né, os próprios filhos. Então isso nos traz um pensamento de que o próprio tempo que cria seus deuses, né, por isso é o pai dos deuses, ao mesmo tempo os devora, porque nada resiste ao tempo. Dessa forma, prestando atenção no seriado Sandman, na temporada nova, tem uma conversa entre Morpheus e Inanna, o Ishtar, onde ele cita que os homens a esqueceram e que ela não é mais adorada. E isso a gente percebe em várias falas, em vários momentos, e de certa forma isso nos traz a percepção de que os deuses vão sendo esquecidos, vão deixando de ser adorados pelos homens. Será que isso não enfraquece um deus? Será que isso mexe com o poder, né, de um deus? A questão aqui é que o néctar dos deuses pode ser a adoração humana, a adoração massiva humana. E essa adoração pode, não sei, estou especulando aqui com vocês, tá? Trazer algum tipo de poder para eles, ou aumentar o poder deles, ou a ausência da adoração diminuir de alguma forma, né, o poder deles. Isso é interessante porque traria para essa vida humana, para esse tempo em que nós estamos vivos, o verdadeiro palco, né, do universo, porque imagina que seres etéreos e muitas das vezes eternos talvez, ou com muita vida, precisem focar suas atenções aqui, porque é aqui agora, nesse momento onde as coisas estão acontecendo, que emana o poder deles, que emana a adoração para eles. E por isso vemos deuses ciumentos, como Javé, que quer que só ele seja adorado, outros deuses que já aceitam adoração a outros, mas desde que adorem a ele também. E isso deve nos causar uma certa reflexão, porque por que um ser etéreo, seja ele um daimon, seja ele uma pessoa que já viveu aqui na Terra e desencarnou, como um Exu, precisaria, né, de algum tipo de contato, algum tipo de adoração? E quando eu falo adoração, não é ficar só de joelho no chão, batendo com a língua nos dentes, mas é falar mesmo, é aquela preocupação que a pessoa tem. Eu preciso fazer um agrado, eu preciso fazer uma oferta, eu preciso acender uma vela. Já pensaram nisso? É como interessante que talvez nós sejamos, de certa forma, uma espécie de bateria, né, de energia para esses seres, e por isso eles nos atendem, porque o que eles ganham, né, em ouvir a oração do Zezinho lá, ou ouvir a súplica da Mariazinha e atender, causar alguma coisa aqui? Óbvio, a gente vai ter aqui uma leitura das religiões, a gente vai ter aquela coisa de eles têm uma missão, eles fazem isso para conseguir cumprir algo, para, enfim, se regenerar de algo, porque quando viveu aqui fez algo ruim. Isso são visões religiosas, né? Na prática mesmo, nós percebemos que desde o começo dos tempos, a adoração humana é o néctar dos deuses. Existe um contraste muito grande entre os antigos deuses e os novos deuses, porque os deuses eles foram tomando posições diferentes. Então, no passado, nós tínhamos deuses naturais, né, ligados aos elementos da natureza, e aí o ser humano, de repente, entende como funciona o clima, o raio, a chuva, e aí ele perde a fé, porque ele sabe que agora não é mais uma questão de Deus, mas é que aquilo vai acontecer, é natural.
E aí, de repente, você percebe que um novo Deus surge, uma nova roupagem, né, um novo culto. Isso foi passando pelas eras, desde Suméria, Índia, Grécia, Egito. Hoje temos, né, aí o culto a Jesus, a Javé, temos aí a Alá, mas talvez em algum momento esses cultos mudem também e esses deuses caiam no esquecimento como todos os outros. Ah, Pedro, mas você vai falar que Jesus um dia vai ser esquecido? Sim, eu vou. Eu vou falar sim. Eu vou falar porque Cronos, o tempo, não poupa ninguém. Isso já está muito mais do que provado. Então, essa é uma questão de época, né? De eons. E esses eons vão passando e seus deuses vão ficando para trás, vão ficando esquecidos. E é interessante a gente pensar que o esquecimento desses deuses acaba criando uma adoração a coisas diferentes. Por exemplo, hoje, uma adoração forte é feita às redes sociais, aos criadores de conteúdo, ao dinheiro, ao poder, às posses. Então, perceba que se a nossa adoração possui uma força, né, que dispensada alimenta uma deidade, e ela também pode criar deidades, nós estamos criando os novos deuses, os deuses da modernidade. As mídias, as pessoas, o poder, o status, a fama, né? São deuses. E as pessoas têm adorado esses deuses, têm botado esses deuses de forma central em suas vidas. E, obviamente, isso vai trazendo uma carga de retorno, etc. Ao mesmo tempo, eu vejo que os deuses do passado estão voltando com muita força. Hoje nós percebemos que o paganismo aumenta, a gente percebe que deuses ora esquecidos, né, ou ao menos esquecidos por muitos, como Hecate, como Shiva na Índia, ok, muito adorado, mas o Ocidente foi retomando, vemos cultos, né, a outras deidades, e aí a ideia é, será que a adoração a essas deidades não vai ressurgindo justamente porque ela nunca foi parada 100%? E de certa forma, como ela cai, né, entre as pessoas, o culto, imagina, antes você tem milhões e milhões de pessoas te adorando e agora você tem 10, então talvez dar uma atenção maior e realmente atender as adorações desses 10 seja muito importante para essa deidade, para que ela volte a ter seu poder. E óbvio, à medida que as pessoas vão conquistando coisas na adoração a essa deidade, novas pessoas vão chegando, seu culto vai aumentando. Então perceba que existe um movimento por trás da adoração que é praticamente um combustível para essas deidades. E nós temos direcionado esse combustível para coisas modernas, artificiais e colocado muitas das vezes nossos olhares modernos como objetos de nossos altares. Como eu já disse, a própria rede social. E agora eu abro um instante para perguntar se você está curtindo esse tema, se você está assistindo esse vídeo até aqui, já deixa seu like nesse vídeo. Se você deseja continuar recebendo vídeos e notificações, né, dos conteúdos que eu coloco aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, nem as próximas reflexões, né, sobre espiritualidade, sobre a mitologia, a magia e o próprio desenvolvimento pessoal. Mas continuando, te convido a refletir sobre para onde você direciona toda a sua fé. Você tem fé na justiça? Você tem fé nos políticos? Você tem fé no dinheiro? Você tem fé no poder? Você tem fé no seu trabalho? Você adora as pessoas? Você tem fé em pessoas? Quais são? E o que pode acontecer com o fruto dessa sua adoração? O que pode acontecer quando você dispensa essa energia, né, para esses lugares? E o que acontece quando você direciona para as deidades mais antigas, para as deidades até modernas, mas enfim, como você tem usado a sua magia, o seu poder de adoração para conseguir aquilo que te importa?
Ou você acaba se envolvendo num culto criado por você mesmo ao poder, ao dinheiro, aos criadores de conteúdo. Percebe como que, se a gente olhar o poder da adoração como sendo uma força muito importante, da qual os próprios deuses se alimentam, torna-se muito importante a gente entender para onde nós temos direcionado isso? Caso você tenha um pouco mais de curiosidade acerca disso, te recomendo dar uma lida, ainda que superficial, sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção. E ali você vai perceber que existe uma troca entre o devoto e o objeto de devoção, entre o adorador e o adorado. E isso cria um vínculo do qual traz aspectos ao adorador, traz aspectos do adorado, né, ao adorador, e ao mesmo tempo pode ser que fortaleça o adorado. Então, vamos refletir acerca disso. Diz aí nos comentários o que vocês pensam a respeito, se vocês já tinham refletido a respeito disso, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você acha que possam se interessar sobre esse tema. Valeu, pessoal, até aqui, muito obrigado, até mais.